O unicismo é uma corrente teológica que enfatiza a crença em um único Deus que se manifesta de diferentes formas, sem admitir que haja três pessoas distintas na divindade. Em vez de se falar em Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas coeternas e coiguais, o unicismo prefere descrever essas três formas como modos pelos quais o mesmo Deus único atua ao longo da história da salvação. Desse modo, Deus seria Pai na criação e no Antigo Testamento, Filho quando encarnado em Jesus Cristo e Espírito Santo na vida dos crentes, após a ascensão de Cristo. Esse modo de pensar, por vezes chamado de modalismo ou sabelianismo, costuma recorrer a passagens bíblicas como Deuteronômio 6, verso 4, que declara que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e João 10, verso 30, onde Jesus afirma: Eu e o Pai somos um, para sustentar a ideia de que não deve existir pluralidade de pessoas na divindade. Também citam Isaías 9, verso 6, pois o texto chama o Messias de Pai da eternidade, interpretando que o próprio Filho é o mesmo Pai, apenas em outra manifestação. Além disso, o versículo de Colossenses 2, verso 9, aparece com frequência na argumentação unicista, pois indica que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, o que, segundo sua interpretação, assegura que Jesus é o próprio Deus sem qualquer distinção de hipóstases. No geral, tais defensores entendem que falar em uma trindade de pessoas pode induzir ao politeísmo ou a uma multiplicidade que, na prática, feriria o princípio estrito do monoteísmo bíblico. Dessa forma, valorizam fortemente a passagem de Atos 2, verso 38, entre outras referências em Atos, que mencionam o batismo em nome de Jesus, julgando que a forma correta de batizar é usando apenas o nome de Jesus Cristo, pois o Pai e o Espírito Santo seriam expressões do próprio Jesus e não pessoas separadas. Eu tenho refletido cuidadosamente sobre a concepção unicista que defende ser Deus apenas uma pessoa, manifestando-se em modos diferentes como Pai, Filho e Espírito Santo ao longo da história, e confesso que, ao analisar de forma minuciosa os textos bíblicos que envolvem a natureza divina, concluí que há fortes evidências de que a Bíblia apresenta distinções pessoais reais entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ainda que sejam um só Deus. Quando observo, por exemplo, o batismo de Jesus, vejo o Filho entrando nas águas, o Espírito descendo como pomba e a voz do Pai vinda do céu, tudo ao mesmo tempo, sem sobreposições que façam parecer uma única pessoa trocando máscaras. Essa simultaneidade me convence de que não estamos diante de um simples modo que o mesmo Deus assume em fases diferentes, mas de uma comunhão autêntica e simultânea de três pessoas divinas. Essa percepção se intensifica ao ler as orações de Jesus, pois ele se dirige ao Pai como alguém distinto, pedindo que o Pai o glorifique com a glória que tinha antes da fundação do mundo, o que, a meu ver, demonstra uma relação prévia à encarnação, apontando para uma coexistência eterna entre duas pessoas divinas. Se fossem apenas modos, por que haveria tal diálogo genuíno de quem ama, ouve e responde, especialmente em passagens como João 17, onde o Filho declara ter sido amado pelo Pai antes mesmo de o mundo existir? Ao comparar esse diálogo com o envio do Espírito Santo, que Jesus chama de outro Consolador, também concluo que o Espírito não se trata de uma manifestação posterior do próprio Cristo, mas de alguém com função específica de guiar, ensinar e até interceder pelos crentes com gemidos inexprimíveis, algo que sugere uma personalidade distinta. Não vejo como uma pessoa poderia enviar a si mesma de modo literal, pois os textos denotam um relacionamento vivo entre aquelas instâncias divinas. Também considero relevante a fórmula batismal de Mateus 28, verso 19, em que Jesus ordena o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocando-os lado a lado,
sem dar pistas de que se trata de 3 títulos para a mesma pessoa. Reconheço que o livro de Atos registra batismos em nome de Jesus, mas entendo que esse uso enfatiza a autoridade de Cristo como Senhor e Salvador, e não anula a ordem de incluir Pai, Filho e Espírito Santo como aqueles que compartilham a mesma divindade. E quando João abre seu evangelho dizendo que o Verbo estava com Deus e era Deus, entendo que ele apresenta o Filho como a palavra eterna, coexistente com o Pai desde o princípio, mostrando 2 pessoas que compartilham a mesma essência divina. Se fosse uma mera mudança de papel, não haveria razão para destacar que o Verbo estava com Deus, pois isso implica algo além de uma só pessoa falando de si mesma. Essa convivência eterna também se reflete na afirmação de que o Pai enviou o Filho ao mundo, algo difícil de harmonizar com a tese de que Pai e Filho sejam a mesma pessoa, apenas em modos distintos. É digno de menção que no Antigo Testamento encontro ecos de uma pluralidade divina que não fere o monoteísmo. Gênesis 1, verso 26 diz: façamos o homem à nossa imagem. E embora isso não prove por si só a doutrina de 3 pessoas, abre a porta para interpretar que Deus fala numa pluralidade interna, algo que depois fica mais claro no Novo Testamento. Ao considerar Isaías 9, verso 6, texto bastante usado pelos unicistas quando o Messias é chamado de Pai da Eternidade, enxergo esse título como uma alusão ao cuidado paternal de Cristo sobre seu povo, e não como prova absoluta de que ele seja literalmente a mesma pessoa que o Pai. Da mesma forma, quando Jesus diz: quem me vê, vê o Pai, compreendo que ele é a imagem perfeita do Pai, revelando-o plenamente, sem que isso implique identidade pessoal absoluta. Outro ponto crucial é o amor existente entre o Pai e o Filho antes mesmo de o mundo ser feito, algo mencionado em João 17, verso 24, e que para mim reforça a percepção de que são pessoas que interagem, e não um monólogo divino. Esse relacionamento eterno, além de conferir riqueza à revelação bíblica, torna plausível a ideia de que a essência de Deus se expressa em comunhão e amor entre o Pai, o Filho e o Espírito. Na dinâmica do Novo Testamento, o Pai envia o Filho ora ao Pai, submete-se a ele, promete o Consolador vem em Pentecostes, age nos crentes, glorifica Jesus e capacita a Igreja. Toda essa movimentação de papéis e ações simultâneas escapa à explicação de que tudo não passaria de uma única pessoa, mudando a forma de se manifestar no tempo. Se fosse esse o caso, não veria sentido em submeter o Pai a momentos de comunicação com o Filho, que no fundo seria ele mesmo, apenas numa perspectiva humana. Alguns alegam que a natureza humana de Cristo estava falando com a natureza divina, mas essa tentativa de justificativa não convence quando examino passagens que demonstram um diálogo genuíno, especialmente aquelas que mostram uma glória compartilhada antes do nascimento de Jesus e promessas de um Consolador distinto. Por isso, não acredito que a unidade de Deus, algo indiscutível na Bíblia, se resuma à ideia de uma só pessoa trocando de modo. Vejo que a unidade essencial pode muito bem coexistir com a distinção pessoal, sem criar uma espécie de politeísmo. Ao contrário, defender a pluralidade de pessoas, na minha compreensão, realça a beleza e a complexidade de um Deus que é um em essência e 3 em subsistência, onde o amor eterno e a comunhão interna já existiam sem depender de qualquer criatura. Quando olho para o decorrer da história cristã, percebo que as ideias modalistas, ou seja, que equiparam Pai, Filho e Espírito Santo a um único sujeito que atua por meio de manifestações diferentes, foram combatidas desde cedo, pois conflitavam com o sentido literal de muitas passagens. Mesmo sem usar o termo trindade na Bíblia, a Igreja primitiva reconheceu que para ser fiel ao conjunto dos textos sagrados, precisava afirmar a coexistência e a coeternidade de 3 pessoas que são o mesmo Deus. Dessa forma,
Quando leio, por exemplo, eu e o Pai somos um, em João 10, verso 30, entendo que Jesus declara a unidade de essência com o Pai, mas não a inexistência de distinção pessoal, até porque ele fala do Pai em terceira pessoa e esclarece, em tantas outras passagens, o relacionamento que mantém com o Pai no céu. Do mesmo modo, em João 8, verso 58, Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou, proclamando sua própria eternidade e divindade, mas não deixando de lado a consciência de ser o Filho enviado, distinto do Pai que o enviou. Por outro lado, quem advoga o unicismo costuma se apoiar em textos como Atos 2, verso 38, que fala em batizar em nome de Jesus Cristo, alegando que essa é a única fórmula correta, mas vejo que tal passagem não anula o que consta em Mateus 28, verso 19, nem a distinção real das pessoas. Ela antes sublinha a autoridade de Jesus para a salvação e não faz uma declaração exaustiva sobre a natureza divina. O mesmo se aplica a Isaías 44, verso 6, que diz que além de Deus não há outro, pois de fato creio num só Deus, mas ao juntar essas declarações com tudo o que o Novo Testamento expõe a respeito de Pai, Filho e Espírito Santo, percebo que o monoteísmo bíblico é plenamente preservado na concepção de um Deus triuno. Caso a visão unicista fosse correta, eu esperaria encontrar muito mais afirmações diretas de que o Pai se encarnou, morreu na cruz e ressuscitou, e de que o mesmo Pai passou a se chamar Filho e, posteriormente, Espírito Santo. Mas não vejo isso refletido de maneira coerente no texto bíblico. Ao contrário, há a distinção de ações. O Pai envia, o Filho se encarna e obedece, o Espírito é enviado para habitar nos crentes. Há distinção de vozes, como no batismo e na transfiguração. Há orações, como no Getsêmani, onde Jesus submete sua vontade à do Pai. Há promessas de que o Espírito agirá como outro Consolador e ensinará a verdade. Tudo indica que Deus é uno em essência, mas não solitário em pessoa. Aliás, essa noção de um só Deus em três pessoas torna compreensível como Deus é amor, conforme 1 João 4, verso 8, pois ele experimenta eternamente esse relacionamento amoroso internamente. É certo que nossa mente limitada não consegue abarcar plenamente a natureza divina, mas quando examino as Escrituras, sem forçar interpretações unicamente baseadas em textos isolados, a visão de um único Deus que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo se mostra muito mais consistente do que a de um único sujeito, que por vezes aparece como Pai, depois como Filho e finalmente como Espírito. Devo ressaltar que os unicistas enfatizam, e com razão, a realidade de que só existe um Deus, mas me parece que a apresentação total da Bíblia desafia a noção de que Jesus, o Pai e o Espírito sejam o mesmo indivíduo em momentos diferentes. Se esse fosse o caso, por que Jesus conversaria com o Pai, em João 17, sobre uma glória compartilhada e sobre um amor divino anterior à criação, sugerindo uma relação de eternidade, em vez de uma simples mudança de papel? E por que o Pai daria testemunho do Filho de modo tão distinto, dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo", se fosse apenas uma questão de aparências? Também vejo problemas ao dizer que o Espírito seja apenas um modo de Cristo no presente, pois a Bíblia apresenta o Espírito não só como o poder de Deus em ação, mas como alguém que guia, ensina, fala e intercede, fatores que demonstram personalidade genuína. Se o Pai, o Filho e o Espírito fossem a mesma pessoa, penso que seria incoerente orar ao Pai em nome do Filho, sendo auxiliado pelo Espírito Santo, como as Escrituras incentivam. Então, percebo que essa inter-relação pessoal faz parte de um grande mistério, mas não é um mistério que contradiz a razão. Apenas ultrapassa nossa plena compreensão, pois envolve a infinitude divina. Ao levar tudo isso em conta, sinto-me convicto de que o unicismo reduz o escopo
da revelação bíblica, não abarcando, por exemplo, a simultaneidade das três pessoas na Trindade, nem explicando satisfatoriamente as muitas passagens em que Pai, Filho e Espírito Santo coexistem, comunicam-se e manifestam papéis distintos na obra redentora e na vida do crente. Por isso, ao confrontar essa visão, prefiro enfatizar que não estou negando a unicidade de Deus, mas defendendo que essa unicidade divina engloba três pessoas plenamente divinas e eternas. Assim, quando se fala que Jesus é Deus, estou de acordo, mas não reconheço que ele seja o mesmo que o Pai na pessoa. Quando as Escrituras chamam o Espírito Santo de Espírito de Deus ou Espírito de Cristo, não entendo isso como mera substituição de identidade, mas como uma forma de expressar a unidade divina sem jamais eliminar a distinção que se percebe no texto sagrado. O ponto central que me faz rejeitar o unicismo é justamente a abundância de cenas e declarações em que Pai, Filho e Espírito Santo aparecem em função própria, comunicando-se um com o outro. Caso houvesse apenas uma pessoa em cena, por que inserir tantas ocasiões de diálogo? Por que repetir tantas vezes que o Pai enviou o Filho, ou que o Filho orou ao Pai, ou que o Espírito intercede junto ao Pai em favor dos crentes? Cada uma dessas passagens fica muito mais coerente ao se aceitar a existência de pessoas distintas dentro da unidade divina. Se eu adotasse a leitura unicista, precisaria reinterpretar de forma bastante forçada esses episódios bíblicos, perdendo a naturalidade do texto e a beleza da comunhão eterna que ele revela. Em conclusão, após avaliar exaustivamente diversas passagens, comparando-as e buscando harmonia exegética, sustento que o unicismo deixa sem resposta clara muitos trechos fundamentais e que a crença num só Deus, subsistente como Pai, Filho e Espírito Santo, explica melhor a totalidade da revelação, preservando o monoteísmo e reconhecendo as diferenças pessoais que se veem no Pai, no Filho e no Espírito. Rejeito, portanto, a ideia de que o Pai e o Filho sejam manifestações sucessivas. Creio antes que, desde antes da fundação do mundo, o Pai já amava o Filho e o Espírito existia igualmente na comunhão divina, de modo que, quando Deus age na história, não se trata de uma única pessoa mudando de forma, mas de um Deus triuno, operando com unidade de propósito e diversidade de atuação. Esse entendimento também ilumina melhor minha compreensão sobre como Jesus pode entregar o reino ao Pai, ou como o Espírito distribui dons, sem que isso se confunda com o Filho, pois cada um, ao mesmo tempo que é Deus, não anula a identidade dos outros. Dessa forma, mantenho firme a convicção de que a doutrina unicista não corresponde à totalidade do testemunho bíblico e que o relacionamento eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme o Novo Testamento apresenta, é fundamental para se entender corretamente a natureza e a obra de Deus em nosso favor.